Hebreus, no capítulo 1, versículo de número 1 até o verso 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu acho que está muito eco, a gente podia tirar um pouquinho só do eco, por gentileza. Vamos fazer uma oração ao Pai. Meu Pai, nós te glorificamos pela tua soberania, nós te louvamos pelo poder da tua palavra, nós te louvamos pela tua graça, nós te glorificamos porque estamos reunidos nessa noite, nesse lugar, ó Deus, e nós esperamos na tua pessoa, para que o Senhor nos conceda, nos dê uma palavra. A minha vida é a vida desta igreja nesta noite. Fala conosco, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa, meu amado Pai, a minha vida, ó Deus amado, nesta ministração da tua palavra, e mova a tua palavra pelo poder do Espírito Santo em cada coração, e revela a pessoa de Jesus Cristo. Meu Pai, faz isto para a glória única do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bem, nós temos aqui esse texto do livro de Hebreus, e esse texto ele mostra esta metodologia que Deus utilizou antigamente, Deus usou no passado. Deus falava com os homens por intermédio dos profetas. Os profetas foram usados por Deus muitas vezes e foram usados por Deus de muitas maneiras. Deus falava com o povo de Israel, Deus falava com o seu povo, utilizando-se desses instrumentos que tinha lá no passado. Esses homens foram perseguidos, esses homens foram mortos, esses homens foram açoitados, esses homens sofreram muito pela palavra do Senhor. Mas eles, com fidelidade, eles entregavam a palavra do Senhor. Deus os usava, Deus subsidiava a palavra na boca daqueles filhos, para que a palavra de Deus pudesse chegar ao coração do homem. Deus sempre tratou em todos os dias do Velho Testamento, em todo aquele tempo, utilizando essa palavra para revelar no coração daquelas pessoas esses aspectos: o amor de Deus, a rebeldia do homem e um plano de resgate, um plano de salvação. Por isso que nós lemos aqui nesse texto de Hebreus que Deus antigamente falava aos pais pelos profetas. Mas hoje o Senhor ele tem uma outra metodologia para falar conosco. Hoje ele nos fala pelo Filho. O instrumento que Deus tem para falar conosco hoje, no nosso tempo, é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Esse é o mecanismo de Deus. Jesus Cristo, ele é o nome. Jesus Cristo é a pessoa da Trindade. Ele é Deus que fala conosco e revela o propósito do Pai. Nós lemos no livro de Isaías, no capítulo 1, eu quero ler aqui com os amados, Isaías, capítulo 1, o versículo de número 3 e 4, nós temos aqui esta palavra, porque Deus falava, Isaías no capítulo 1, versículo 3 e 4. Amém. Deus falava, aquele povo ouvia, e aquele povo, enquanto estava tudo bem, eles caminhavam, e depois se rebelavam, deixavam Deus. E nós temos aqui esse texto que ele
translitera bem esse comportamento daquelas pessoas. O verso 3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Esta palavra ela é muito forte quando ela diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas o povo de Deus não tem conhecimento de Deus. O povo de Deus não conhece Deus. O povo de Deus não conhece o Senhor Deus, não conhece a grandeza de Deus, não conhece a estrutura salvadora do nosso Deus, não é? Então, o boi, ele conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo, ele está dizendo, não me conhece. Isso aqui é muito triste, isso aqui é grave. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Olha só essa palavra. Olha só isso aqui, meus amados. Como que o povo ele tem essa característica, uma característica de rebeldia desde aquele tempo. O povo se rebela contra Deus desde aquela época. Isso não é coisa nova, isso é antigo. Quando nós verificamos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, nós encontramos ali o Senhor Deus, quando Ele dá a lei, Ele fala do monte para o povo. No versículo 26 nós lemos o seguinte: porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Olha o que essas pessoas falam. Isso aqui lá onde os profetas falavam. Quando Deus falou, eles temeram a morte. Eles disseram: Moisés, vai lá, você, chega lá, tu, fala com Deus, e tudo o que Deus te disser, você vai falar para nós, e nós faremos. E eu fico maravilhado, porque o Senhor Deus, no verso de número 28, ele chega dizendo assim: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras desse povo que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera que eles tivessem tal coração. Quer dizer, o Senhor Deus, ele chega e diz: olha, o povo tem até boa vontade, porque aqui nós verificamos Deus dizer assim: em tudo disseram eles bem. Porque essa é a proposta do povo de hoje, é a mesma proposta. A pessoa diz: nós não queremos desagradar a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Você não encontra ninguém no planeta que queira ser inimigo de Deus. As pessoas querem ser amigas de Deus de alguma forma, e por isso que existe tanta religião, por isso que existe tanta empreitada em buscar Deus de alguma forma. E aqui nós encontramos Deus relatando um problema que o homem tem, um problema de natureza. Ele está dizendo: olha, quem dera que eles tivessem tal coração. O povo tem boa vontade, mas o povo não tem coração para me temer. Eu olho observando aqui esta palavra, porque no Velho Testamento nós encontramos muitas vezes Deus falando ao povo pelos profetas. Aqui nós verificamos o próprio Deus vindo lá no monte, e a voz do Senhor Deus sendo ouvida àquelas pessoas, mas precisou a intervenção ali de um profeta. Moisés teve que ouvir Deus falar e depois relatar ao povo, e o Senhor Deus disse: olha, esse povo, eles não têm um coração para ouvir a minha palavra e temer a minha palavra e buscar a minha palavra.
Deus falava no Velho Testamento muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Mas hoje, o Senhor Deus, Ele nos fala pelo Filho. A metodologia da fala do Pai conosco, ela modificou. Antigamente era por meio de profeta, hoje já não é mais por meio de profeta messiânico. Hoje o Senhor Deus nos fala pelo Filho. E o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui nesse mundo com um propósito muito específico, muito definido. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é uma palavra dirigida com um propósito. Nós temos pegado a Bíblia, separado alguns textos, isolado de contexto, para formular doutrinas. É doutrina da prosperidade, é doutrina da cura divina, é doutrina agora tem até a doutrina do embelezamento, a doutrina para emagrecer. As pessoas acharam lá na Bíblia alguma coisa para emagrecer, para ficar belo. Tem lá a unção do riso, tem muitas coisas. Pega o texto isolado e formaliza uma doutrina. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vem com um propósito só, um objetivo específico. Ele vem para salvar. Nós não vamos encontrar salvação em outro lugar. A salvação da nossa alma, ela só é encontrada no Filho, só na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Só através do Senhor Jesus Cristo pode haver libertação. Só através do nome do Senhor Jesus Cristo pode haver contentamento, pode haver paz. Nós não vamos achar isso em divã de psicólogo. Nós não vamos achar isso em meditação transcendental. Nós só vamos achar paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós só vamos achar descanso para a nossa alma cansada desse mundo, cansado do pecado, cansado da transgressão, cansado das religiões. Só vai se encontrar paz na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é uma pessoa que quer se relacionar conosco, que quer se relacionar com você pessoalmente. Ele quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento pessoal, porque o Senhor Jesus Cristo veio, e a palavra do Senhor diz que Ele veio buscar e veio salvar os que haviam sido perdidos. Eu quero ler um texto aqui, que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 19. Vamos abrir a palavra do Senhor juntos, para que possamos ler. Lucas, no capítulo 19, versículo 9 e 10. Nós temos aqui este advento do encontro desse homem, Zaqueu, o publicano, com o Senhor Jesus Cristo, porque Zaqueu era um homem bem pequenininho. Zaqueu tinha cerca de 90 centímetros de altura. Subiu numa árvore para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, para ver Jesus Cristo passar. Jesus Cristo passando por ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. E Zaqueu desceu e o recebeu gostoso. Zaqueu era um publicano. Zaqueu tinha feito muita falcatrua para ficar rico, como todo publicano que tinha um cargo no governo. Eles podiam cobrar o quantitativo de imposto que quisesse cobrar, dependendo o jeito da pessoa, dependendo da cara do indivíduo, eles cobravam imposto. Era o governo. E Zaqueu, como outros publicanos, enriqueciam porque não tinha computador naquele tempo, não tinha esse controle absoluto de nota fiscal. Então eles passavam um pouco do dinheiro para Roma e o outro pouco eles guardavam para eles, e eles foram enriquecendo. Mas quando o Zaqueu ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eu quero verificar aqui nesse texto, porque o Senhor Jesus Cristo vai e entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz: olha, eu vou devolver quadruplicado a todo mundo que eu defraudei. Eu vou devolver 4 vezes mais, porque Zaqueu ele teve uma conversão real. É impressionante como que o convertido ao Senhor, quando existe uma conversão real, o sentimento é de doação.
e não de extorsão. O sentimento é de repartir e não de acumular. Hoje existe uma inversão de valores dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje a tônica não está sendo mais esta de repartir, mas a tônica está sendo de acumular, de enriquecer. Porque as bênçãos do Senhor estão sendo provadas pelo tanto que você tem. Quanto mais dinheiro você tem, mais abençoado você é. Quanto menos dinheiro você tem, menos abençoado você é. Olha aqui, me perdoe a palavra, que desgraça. Que ausência da graça é essa? Nessa concepção que tem esse chamado de cristianismo. Mas eu fico maravilhado porque o Senhor Jesus Cristo, quando vê esse comportamento de Zaqueu, um homem que se converteu ao Senhor, um homem que agora ele vai doar quadriplicado a todo mundo que defraudou, um homem que agora ele vai doar aos pobres, que vai ajudar os outros, que vai repartir, porque esse é o sentimento do convertido. O Senhor Jesus Cristo, olhando aquilo, ele profere essa palavra que está no verso 9 e 10, dizendo o seguinte: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar as almas cansadas, perdidas, as almas que estão chafurnadas no pecado, na iniquidade e na transgressão. Jesus Cristo veio para você. Jesus Cristo não veio buscar os que estão enriquecidos e vivendo em abastança. O Senhor Jesus Cristo veio para buscar os necessitados. A palavra é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha para Jesus todos os que estão cansados e todos os que estão sobrecarregados, e vai haver descanso, vai haver paz, vai haver contentamento. Nós vamos desfrutar uma vida de descanso, uma vida de paz, pela obra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, pela obra regeneradora do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele veio para salvar. O Pai hoje fala pelo Filho na nossa vida, porque o Filho veio para salvar, o Filho veio para buscar, o Filho veio para resgatar. Quantas pessoas estão aprisionadas nesse mundo, aprisionadas pelos vícios, aprisionadas pelas drogas, aprisionadas por um monte de prisão que esse mundo tem imposto, Satanás tem imposto na vida das pessoas. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para resgatar. Podemos verificar aqui, meus queridos, quando o Senhor Jesus Cristo ele é recusado no perímetro da aldeia ali dos samaritanos, quando eles não recebem o Senhor Jesus Cristo. Eu fico olhando Tiago e João, eles, frente a esta rejeição que aquelas pessoas têm do Senhor Jesus Cristo, eles têm uma palavra muito irada, uma palavra de justiça, e ele diz assim: quer que nós digamos que caia fogo do céu e consuma todo mundo? Eu gosto de pensar que Tiago e João, eles não tinham fé para orar para curar um doente, mas ele já tinha fé agora para orar e para destruir uma cidade, uma aldeia toda. Porque o cristão, muitos cristãos, eles estão prontos para fazer justiça, para Deus pesar a mão sobre a vida do outro, mas muitos poucos estão dispostos verdadeiramente a perdoar, a ter esse sentimento que habita no Pai, porque o nosso Deus é um Deus perdoador, Ele é um Deus misericordioso. E eu fico maravilhado porque o Senhor Jesus Cristo, frente a essa palavra, Ele podia olhar para Tiago e João e dizer assim: é mesmo, ora aí, para que caia fogo, esse povo não me receberam lá naquela cidade, ora aí para que desça fogo e consuma todos. O que o Senhor Jesus Cristo fez?
Não foi isso. O que ele fez? Vamos abrir a Bíblia e vamos ler Lucas 9, 55 e 56, onde a palavra diz assim: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra lei. O Filho do Homem ele não veio para destruir as almas do homem. O Filho do Homem ele vem com esse propósito de salvar. Ele vem com esse propósito de resgatar. Né? Esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui Atos no capítulo 4. Vamos abrir aqui. Este verso de número 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esta palavra aqui, ela é contundente, ela é bendita, porque ela define o propósito da vida do Senhor Jesus Cristo. E define o Senhor Jesus Cristo como sendo o único nome capaz de salvar. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual deva haver a salvação. Não existe. O único nome capaz de propiciar a salvação na vida das pessoas é o Senhor Jesus Cristo. Você pode até dizer: não, mas eu não acredito nisso, eu não creio nisso. Que Ele seja o único nome. O fato de você descrer não vai mudar a palavra de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a verdade. Está escrito aqui: em nenhum outro nome há entre os homens para salvar. Não existe outro nome. Eu fico maravilhado quando ele vem dizendo aqui que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual foi posta por cabeça de esquina. Essa pedra angular é aquela pedra da construção. Você vai fazer uma casa, uma edificação, um prédio, você precisa ter uma pedra angular que define ali o local aonde vai iniciar a sua obra. Essa é a pedra que define. Ele está dizendo: esta pedra os edificadores eles rejeitaram, mas esta pedra que é Jesus Cristo foi posta como cabeça de esquina. É Ele que define. Quando se trata de salvação da nossa alma, quem define é o Senhor Jesus Cristo. Quem estabelece essa salvação é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra metodologia capaz de salvar o homem. O único nome dado pelo qual devemos ser salvos é o nome do Senhor Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. É por isso que lá no livro de Hebreus está escrito: meus queridos e amados irmãos, esta palavra do Senhor, que Ele que é por quem Deus fala aos homens. Ele antigamente falava aos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala pelo Filho. O nome do Senhor Jesus Cristo é o nome dado, capaz de salvar, capaz de regenerar e capaz de resgatar. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Jesus Cristo, Ele se deu. Ontem ainda lemos lá esta palavra no estudo na casa da irmã. E nós temos aqui esse nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele se deu a si mesmo. Jesus Cristo não foi pego numa emboscada dos judeus e perdeu ali a sua vida. Não foi: oh, coitado, mataram Jesus. Não, Senhor. Jesus Cristo morreu voluntariamente. Ele se doou para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Aqui nessa palavra está escrito: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. O meu pecado e o pecado de vocês. Jesus Cristo se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Jesus Cristo providenciou esta salvação. Que é muito profundo, meus queridos. Um Deus deixar a sua divindade
despojar da sua divindade e descer, e vir aqui, identificar com um homem pecador, morrer uma morte de cruz, e ao morrer naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo nos atrair no seu corpo e nos fazer morrer juntamente com Ele, para que naquela morte o nosso velho homem fosse posto e morresse, e morrendo pudesse ser sepultado com Ele, e ao ser sepultado com Ele, quando Ele ressuscitou, nos fez ressuscitar juntamente com Ele. O apóstolo Paulo disse, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito. A obra da salvação ela é muito mais profunda do que simplesmente aceitar Jesus. A obra da salvação é uma obra de identificação com o Senhor Jesus Cristo, um Deus que foi posto naquela cruz com esse propósito de redimir a minha alma do pecado, da iniquidade e da transgressão. Essa obra é tão violenta que a palavra do Senhor mostra que Ele foi feito pecado por nós, e Ele morreu, e Ele me resgatou do pecado, da iniquidade e da transgressão. Agora, essa obra do Senhor Jesus Cristo, ela é uma obra libertadora. Eu quero verificar aqui com os amados, no capítulo de João 8, veja aí, João 8, versículo de número 29, vamos ver, João 8, 28 em diante, eu vou ler aqui para os amados, e nós vamos verificando aqui, esta palavra, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ele está dizendo, olha, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Quando que Jesus Cristo foi levantado? Jesus Cristo foi levantado ali na cruz. Há 2.000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi pregado em uma cruz, e essa cruz foi erguida, e a palavra está dizendo que o Senhor Jesus Cristo foi levantado, e ali naquela cruz, Ele ficou 6 horas realizando esta obra, uma obra de atração desta humanidade pecadora, transgressora. E eu fico maravilhado porque ele está dizendo, quando vocês levantarem o Filho do Homem, vocês vão conhecer quem eu sou. Quem é o Senhor? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o prometido. Esse é aquele Cordeiro que era sacrificado lá no Velho Testamento, aquele Cordeiro que era sacrificado sobre o altar. Ali, obviamente, a figura do que iria acontecer, mas agora ele é o real. Ali a sombra, aqui o que veio verdadeiramente para cumprir essa palavra. Então vocês vão conhecer quem eu sou. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é esse Cordeiro de Deus que foi imolado pela humanidade, que morreu pela humanidade, para libertar-nos das garras de Satanás, para nos libertar desse presente século mal, para nos libertar de nós mesmos, porque o homem ele tem uma natureza perversa, o homem ele é egoísta, o homem ele é soberbo, o homem ele é transgressor, ele é iníquo, e o Senhor Jesus Cristo vem para poder realizar uma obra de libertação. E Ele fez isso ali na cruz. Por isso que Ele está dizendo aqui, quando vocês levantarem o Filho do Homem, vocês vão conhecer quem eu sou. O verso 29, e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo Ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O Senhor Jesus Cristo dizia às pessoas que criam nele. Hoje tem muita gente que crê em Jesus, mas tem muito pouca gente que permanece em Jesus, permanece na palavra de Jesus. Tem muitas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, mas não têm afinidade com a palavra
do Senhor Jesus. Eu creio em Jesus, mas eu quero viver a vida que eu quiser viver aqui no mundo. Eu quero fazer o que eu quiser fazer no mundo, eu quero ir para onde eu quiser ir, eu quero transgredir da forma que eu quiser ir, eu quero adulterar, eu quero viver a minha vida. Entretanto, no final da semana, no domingo ou no sábado, eu vou para a igreja. E lá eu canto, lá eu oro, lá eu busco a Deus, e lá eu sou perdoado dos meus pecados, e está tudo bem, está tudo certo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ele vem fazendo aqui esta repressão, esta palavra. Ele dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você está permanecendo na palavra de Jesus? Essa é a questão. Precisa permanecer, não é dentro da igreja, é permanecer na palavra de Jesus. É uma bênção permanecer na igreja, tem que permanecer. Agora é permanecer na igreja, na palavra de Jesus. Não adianta nada permanecer dentro da igreja e não permanecer na palavra de Jesus. Jesus quer que você permaneça na sua palavra. O verso 32 está dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Impressionante, Jesus diz isso aos judeus que criam nele. As pessoas que criam nele, ele está dizendo: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente conhecendo denominações religiosas, conhecendo estruturas doutrinárias, mas muito pouca gente também conhecendo a verdade de Jesus, porque a verdade que está na pessoa de Jesus Cristo, ela é uma verdade libertadora. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, mas não foi liberto da sua natureza perversa, do seu pecado e da sua iniquidade, você precisa rever o seu cristianismo. Porque o Senhor Jesus Cristo veio para libertar o homem do pecado, libertar da iniquidade, libertar de toda essa nossa angústia que nos aprisiona aqui nesse mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 33, ele continua: responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E ele está dizendo aqui: libertar verdadeiramente, libertar totalmente. Se Jesus libertar verdadeiramente, sereis livres. Não tem probabilidade nenhuma de Jesus Cristo libertar uma pessoa e essa pessoa continuar na transgressão, essa pessoa continuar perdida, essa pessoa continuar caminhando para o inferno. Jesus Cristo veio para libertar. Como dizer: olha, tira essa capa de óculos daqui e coloque aqui. Aí você chega aqui e diz: já tirei a capa de óculos. Aí eu olho, a capa de óculos ainda continua aqui. Eu digo: não tirei. Você tirou ou não tirou a capa de óculos? Eu tirei, mas ela está aqui ainda. É isso que muitas vezes acontece. A libertação é essa. Jesus verdadeiramente nos libertou. Se Ele nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Se Jesus Cristo libertou, existe liberdade. Existe libertação do pecado, da iniquidade, da transgressão. Existe libertação. Amém, meus irmãos? Amém. Existe uma vida de paz, existe uma vida de descanso. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é para viver uma vida mesclada. Não é para viver uma vida coxeando por dois caminhos. Um dia está aqui, outro dia está lá, um dia está lá, outro dia está aqui, um dia está na igreja, outro dia está no mundo, um dia está em Cristo, outro dia está... Não. A vida cristã é uma vida, o apóstolo Paulo coloca ela como sendo uma vida ascendente. Uma vida de glória em glória. Uma vida de glória em glória. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Para que eu e os amados possamos viver uma vida que glorifique o Senhor Deus, que o honre, que o louve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?